Quem como Deus? Ninguém Quem como como Deus. Deus. Olá, queridos irmãos, que a paz de Jesus estejam com todos vocês. E é com muita alegria que nós vamos dar início ao nosso 9º dia da novena de São Bento. O nosso último dia dessa jornada de 9 dias, que foi, assim, muito abençoada e que hoje também vai ser um dia, assim, muito especial. Algo, assim, que Deus preparou para cada um de nós e vai ser de grande bênção para todos nós. Então, desde já, vamos clamar a Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo, a promessa que o Espírito Santo possa vir nos conduzir, desde já, conduzir o nosso coração a se abrir para a graça de Deus, conduzir as nossas palavras, os nossos sentimentos, a nossa oração, que a luz divina possa infundir em nós o que é necessário, qual o pedido a fazer. Talvez seja um pedido que ainda não temos no nosso coração, mas Deus pode falar aí no seu coração. Que nós possamos, então, nos abrir para a ação de Deus. Louvado seja Deus. Para sempre seja louvado. Que alegria, irmãos, estarmos aqui perseverantes pela graça de Deus nesse 9º dia. E agradecemos a cada um que acompanhou a gente desde o início, tem batalhado, tem recebido essas graças, e a gente está juntos, unidos em oração. Coloque nos comentários qual o seu pedido de hoje, que estaremos, nós, família católica, nós estaremos intercedendo por cada um deles. E hoje, em especial, fiquem até o final. Iremos ter a participação do missionário da Canção Nova, Ricardo Ida, e também teremos um grande momento de oração, uma oração poderosa de cura e libertação. Fique conosco até o final. Amém. Louvado seja Deus. Olá, Ricardo. Seja muito bem-vindo, né? E mais uma vez, desde já, agradecemos, né, a tua participação conosco, a tua união conosco neste momento de oração, desse nosso 9º dia da novena de São Bento. Muito obrigada, irmão, pelo seu sim. Por nada, gente. Alegria. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Então, vamos dar início ao nosso momento em nome da Santa Cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a gente possa tomar o nosso sacramental e com toda a nossa fé, vamos clamar a intercessão de São Bento. É ele que vem e quer interceder por todas as intenções, em especial para que nós possamos estar sempre próximos de Deus. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Que neste momento, onde vamos estar colocando as nossas intenções nessa oração, para que nós possamos elevar os nossos pedidos através dessa oração, possamos com toda a nossa fé depositar nas mãos de São Bento os pedidos, as súplicas, a nossa oração de intercessão nas mãos de São Bento. Ó glorioso patriarca São Bento, que vos mostrasse sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo à vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade. Afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, que neste momento você possa estar confiante nessa intercessão de São Bento. É ele que se faz presente especial nessa novena, nesse dia em especial, nesse último dia,
Amanhã estaremos comemorando com toda a nossa Santa Igreja o dia de São Bento. Colocamos com toda a nossa fé todos os nossos pedidos, intenções, todas as nossas aflições. Clamemos, sejamos perseverantes. Amém. Obtendo-nos finalmente, para que ao terminar nossa vida neste vale de lágrimas, possamos louvar a Deus convosco no paraíso. Rogai por nós, glorioso Patriarca São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Palavra de Deus está no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos 6b a 13. Jesus começou a percorrer as redondezas, ensinando-nos nos povoados. Chamou os 12 discípulos, começou a enviá-los 2 a 2 e dava-lhes o poder sobre os espíritos maus. Jesus recomendou que não levasse nada pelo caminho, além de um bastão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando vocês entrarem numa casa, fique aí até partirem. Se vocês forem mal recebidos num lugar e o povo não escutar vocês, quando saírem, sacuda a poeira dos pés como protesto contra eles. Então, os discípulos partiram e pregaram para todas as pessoas se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, ungindo-os com óleo. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor. Que evangelho profundo, escutando. Nós vemos nesse evangelho o evangelho do envio, mas algo que a gente precisa entender primeiro. Jesus escolheu os 12. Jesus, ele escolhe quem ele quer. E antes de enviar, esses tiveram que aprender de Jesus. Tanto é que Jesus, quando ele envia, ele dá algumas direções de como deveria ser o apostolado desses discípulos. Eles aprenderam primeiro com Jesus. Então, primeira coisa, para nós que somos católicos, e assim foi na vida de São Bento também, a grande luta interior era de crescer nessa profunda intimidade com o Mestre, que é Jesus Cristo. A alma, quando ela... E aqui está o chamado de todo batizado, é se configurar cada vez mais a Jesus Cristo. É cooperar com a graça, com o Espírito Santo, porque essa vontade de Deus, o Espírito Santo, ele quer nos levar cada vez mais à imagem de Jesus. Deus, mas perfeito homem, Jesus. Jesus que tinha todas as virtudes em perfeição. Nós, então, precisamos. E São Bento, ele nos dá esse grande exemplo dele quando ele vai morar na gruta, quando ele vai morava sozinho, porque ele queria estar somente com Jesus. E esse é um ensinamento para todos nós católicos. Nós temos que ter esses tempos, mesmo trabalhando, nós temos que arrumar tempo para estar com Jesus. Mesmo se a pessoa trabalha na fábrica 10 horas, 12 horas, ela precisa alimentar essa vida de oração, mesmo trabalhando. Primeiro, fazendo do seu trabalho um trabalho de santo, um trabalho
o próprio São Bento vai ensinar, né? É santificação pelo trabalho. O trabalho ele é uma bênção, desde que a finalidade seja não ganhar dinheiro, mas a finalidade é a glória de Deus. Quando nós temos essa reta intenção, o trabalho se torna santificante. Eu vou crescer na santidade. O meu trabalho vai se tornar uma oração. E quando nós crescemos nessa intimidade de Jesus, o próprio Jesus deseja nos enviar, como ele enviou os 12. Acabamos de ouvir desse evangelho. E qual é a missão? Pregar, levar Jesus, primeiro com a vida. Tanto é que Jesus ele dá algumas direções, algumas ordens, ir apenas com uma túnica, não levar apenas aquilo necessário. Aqui já é o testemunho de discipulado de Jesus. Então, o evangelho ele precisa chegar na vida do outro, mas primeiro o evangelho da nossa vida, testemunho de vida. Até grandes santos da igreja, São Bento, mas Santo Antônio vai dizer que a pregação primeiro, para ter eficácia, ela precisa primeiro estar encarnada em mim. Então, aquilo que eu prego, aquilo que eu levo, aquilo que eu falo, precisa ser vida. Eu preciso dar o testemunho, eu preciso estar vivendo aquilo que eu estou pregando. E aí, Jesus ele diz, ide, pregai, expulsai os demônios, curai os doentes. Espiritualmente falando, esse curar não é somente cura física, mas a cura da alma. Muitos estão doentes, muitos estão enfermos. No tempo de São Bento era a mesma coisa. Quantos milagres Deus utilizando de São Bento, expulsar demônios, ficar livre do veneno, o veneno não causar nenhum mal a ele, ressuscitar mortos, curar doentes, né? Então, é uma ordem de Jesus. Jesus está dizendo, ide, pregai a palavra, dai testemunho, levai essa cura às pessoas. O Ministério de Cura e Libertação, a gente toca muito isso. Eu poderia dar vários exemplos, vários testemunhos aqui de cura, de libertação. Por que a gente fala de libertação? Porque existe as ações extraordinárias dos demônios. Que eu não vou entrar aqui no mérito, nem dar explicação, porque a gente precisaria ter muito tempo, né? Eu falo resumidamente no meu terceiro livro, que é A Libertação das Forças do Mal, que você pode encontrar na livraria do Ronda, na livraria Bom Pastor, né? Agora, se não... É isso mesmo? Isso mesmo. Bom Pastor. Aí no Japão, Hamamatsu, só entrar em contato aí, grande cidade, morei nessa cidade, Hamamatsu. A cidade da música, não é isso mesmo? Acho que na memória. Eu estou ficando velho, então eu estou esquecendo das coisas. Mas eu não vou entrar nesse mérito das ações extraordinárias do demônio, mas nós tocamos muito isso. De orar por pessoas muitas vezes endemoniadas e ver a libertação acontecendo. Eu toco muito no Ministério de Libertação a presença de Nossa Senhora. Até nasceu um 5º livro, que ainda não foi lançado pela Canção Nova. Quando lançar, eu vou estar enviando para vocês aí também. Bom, você está revendendo aí na livraria de vocês. Mas, ou vocês entram diretamente com a loja Canção Nova, que é Maria Santíssima, o Terror dos Demônios. E eu trago dois testemunhos que eu tive muito forte no Ministério de Libertação com a presença de Maria. Um foi agora há pouco tempo,
Até eu fui pregar um retiro em Manaus, com o padre que agora está em Roma, o padre William, que é o meu diretor espiritual, mesmo estando lá. Nós fomos pregar esse retiro, e no momento da adoração ao Santíssimo, uma mulher jovem, ela houve uma manifestação diabólica. E aí, como estava na adoração, eu simplesmente, e o padre estava conduzindo, eu cheguei próximo dessa pessoa e, em silêncio, eu só falei, olha, não te preocupes. Falei para a pessoa, não para o demônio que estava agindo na vida dela. Que ela começou a gritar e eu cheguei próximo para ela acalmar. Existe a gente vai aprendendo com o ministério como fazer isso, né? Aí simplesmente veio a inspiração, olha, Nossa Senhora está chegando aqui. Foi coisa de segundos. Aquela pessoa, não ela, mas o demônio nela, gritou de terror porque Nossa Senhora estava ali. E dizia que, né, com aquela mulher eu não posso. Imediatamente a menina ficou livre do demônio e se ajoelhou e começou a adorar o Santíssimo Sacramento que estava no altar. Então, a gente toca, existe esse, primeiro que é uma ordem de Jesus, né? Expulsar, muitos são escravos do demônio. O demônio é uma presença, gente, isso é dogma da igreja. Há muitas pessoas que não creem na existência do demônio e nem do inferno, mas isso é verdade da nossa fé. O católico não pode duvidar, não pode deixar de acreditar nessas verdades. Demônio é uma verdade de fé. Então, o inferno é uma verdade de fé, não é coisa da nossa cabeça. Então, existe toda uma luta. São Bento, ele tinha essas lutas constantes com o demônio. Lógico que o demônio se perdia sempre, né? Pela santidade de São Bento e a autoridade de Deus na vida de São Bento. Então, no ministério, a gente toca muito isso. Eu tive contato com alguns... eu tenho amizade com exorcista, principalmente no meu primeiro livro, que é A Cura dos Corações Doloridos. Quem fez a apresentação é um grande exorcista, que é o padre Duarte Lara, que até agora em outubro ele vai estar aqui no encontro de cura e libertação. Eu vou também estar fazendo uma pregação dentro desse acampamento de cura e libertação. O padre Duarte já confirmou a sua presença. Ele quantos testemunhos e quanta coisa pude aprender das palestras, de estar conversando com ele e ele falando dessa luta que existe contra o mal. Só que quando a pessoa ela cresce nessa intimidade, o Evangelho nos traz essa necessidade. Quando a pessoa ela cresce nessa intimidade com Jesus, ela não precisa temer mais o mal. Não precisa temer o mal. Santo Agostinho, grande doutor da igreja, vai falar que o demônio é como que um cão amarrado, acorrentado. Mas se eu não chegar próximo dele, ele não vai poder me tocar. A nossa parte é não entrar em falsas religiões. Daqui a pouco nós vamos poder, mais tarde, rezar por libertação, né? A nossa parte, a nossa luta é não estar no pecado. O pecado é a grande arma de Satanás contra nós. Então, principalmente o pecado mortal, porque expulsa Deus de nós nos tornamos inimigos de Deus. Começamos a odiar Deus, mesmo se a pessoa não percebe, ela odeia Deus. Quem estiver em pecado mortal, ela expulsou Deus da vida dela. A Santíssima Trindade não está mais habitando dentro daquela pessoa, porque a graça santificante se perde. Então, nós temos que lutar contra esse mal.
Mas só quando nós buscamos a vida santa, quando nós crescemos, e São Bento, na sua regra, ele vai ensinar como a gente chegar nessa santidade de vida. É só você meditar um pouquinho a regra de São Bento, que escola linda os beneditinos, né, através de São Bento, deixou para a igreja. Eu falei no no sétimo dia da novena, que a ordem de São Bento deu 23 papas para a igreja, 3.000 santos para a igreja. Então, São Bento, ele ensina esse caminho de santidade. E quando nós crescemos na santidade de vida, não precisamos mais temer o mal. É o mal que tem que temer a nós. Porque não é que o mal teme a pessoa, ele vê o Cristo que está crescendo naquela pessoa. Então, ele é obrigado a deixar aquela... Ou seja, ele não vai ter força, ele não vai encontrar brechas para entrar na vida da pessoa. E aí ele vai temer. Por isso que ele teme. Nossa Senhora é considerado o terror dos demônios. A santidade de Maria, a perfeição de Maria, esmaga a cabeça da serpente de Satanás. Então, ele, em vários exorcismos, ele foi obrigado a dizer que a criatura que mais teme é Nossa Senhora, por causa da santidade. Então, ele também tem que temer a nós. Se você crescer na santidade, meu irmão e minha irmã, o mal, ele vai ser... Você já vai ser o grande exorcismo na vida contra o mal. Não precisamos temê-lo. Simplesmente temos que trilhar o caminho de santidade. Ser fiel à doutrina. Como São Bento foi fiel aos mandamentos da igreja, fiel aos mandamentos da lei de Deus, os 10 mandamentos. São Bento explica e ensina muito a necessidade da obediência, essa obediência à vontade de Deus. Como? Obedeça, vivendo os 10 mandamentos. Obedeça, você católico, obedecendo os 5 mandamentos da igreja, obedecendo a uma autoridade, obedecendo ao Papa, ao seu bispo, ao seu padre. Eu, da Canção Nova, eu tenho que obedecer minhas regras de vida. O presidente desta obra, que hoje é o Padre Wagner. Então, existe a obediência. E a alma obediente, ela cresce na vida santa. E quando eu cresço na santidade, eu torno um instrumento de Deus. E aí sim, ide, expulsai os demônios, curai os doentes. Eu não sei se eu tenho 30 segundos para dar um testemunho. Eu fui pregar agora há pouco tempo aqui numa cidade próxima aqui, do Vale, e no momento eram vários jovens, e Deus me pediu, e a moção, a inspiração foi para rezar por cura. E aí, em palavra de ciência, eu falei, você que que já tem um diagnóstico de um câncer no seu ovário, um câncer maligno, você, jovem, vem até aqui à frente. E aí demorou um pouco, daqui a pouco veio uma jovem chorando. Ela realmente estava com câncer, o médico havia feito os exames, ela estava com câncer maligno no ovário. E aí eu comecei a rezar por ela, pedi para que todos da igreja rezassem por ela, uma oração simples. Terminei o momento de oração, de pregação, fui embora. Quando foi há um mês atrás, agora eu fui pregar aqui em Roseira, perto de Aparecida. E quando eu terminei a pregação, o coordenador falou, Ricardo, tem uma pessoa que quer dar um testemunho aqui. Ela veio porque ela soube que você está aqui. Quando eu vi, eu falei, nossa, eu conheço essa pessoa. Ela começou a testemunhar e falou, olha, eu estava em tal lugar e esse pregador orou para uma pessoa que estava com câncer, tal. Confiei, mas não confiei, dizia ela assim. Uma semana depois, ela voltou no médico, que ela precisaria operar. Quando o médico quis fazer um novo exame, o câncer havia desaparecido. Para a honra e glória de Deus, né? Então, tem vários testemunhos que a gente pode testemunhar, porque quem cura não somos nós, é Jesus. Por isso que você tem que crescer na vida
santidade, porque quem faz a obra é Jesus. Quem liberta do mal é Jesus. Quem cura é Jesus. Então, a nossa parte, e São Bento, então, nos ensina isso. É viver na obediência a Deus. É meditar o Evangelho todos os dias. É ter uma vida de oração. Para crescer na prática das virtudes, principalmente a virtude da humildade. Porque sem humildade, Deus não pode dar graça. Provérbios 3:34, 1 Pedro, capítulo 5, e também o livro de Tiago, carta de Tiago vai dizer a mesma coisa. Deus resiste aos soberbos e dá a graça aos humildes. Então nós temos que crescer muito e pedir muito para Nossa Senhora a virtude da humildade, porque sem ela Deus não pode fazer você crescer na santidade, Deus não pode te dar graças e graças atuais. Quando ele não vê humildade, ele resiste. Então, nós temos que pedir muito a graça, e São Bento, ele tem um lindo ensinamento, um tratado sobre a humildade. Acho que os 12 degraus da humildade, São Bento também nos ensina isso. Então, vai lá depois, medite os graus da humildade que São Bento ensina, como crescer nessa humildade. Aceitando as humilhações. Quando alguém te humilha, lembra-se, Deus está permitindo, é para você crescer. Você não vai brigar, você vai aceitar aquela humilhação. Quando vem as provações, aceita. Cresça na virtude da paciência, da mansidão. Então, se nós crescemos nessa santidade, nas práticas das virtudes, nos tornamos, então, instrumento eficaz na mão de Deus. Ele pode levar a cura, ele pode levar a libertação, mas principalmente ele quer levar a conversão para a vida das pessoas. As pessoas precisam ser salvas do inferno, salvas do pecado. E aí essa pessoa se torna instrumento nas mãos de Deus. Amém. Amém. Isso. Ricardo, que partilha e ao mesmo tempo testemunho tão belíssimo, né? Que, olha, você falando, pregando, testemunhando, eu vi o Evangelho que a gente acabou de meditar, esse Evangelho lindo que Jesus preparou para nós nesse dia, né? Onde você fala do Evangelho, do Senhor, né? Da presença de Deus, do chamado que Ele faz, né? E, ao mesmo tempo, aqui, quando a gente se aproxima, quando a gente está com Deus, Deus ele se enche, se faz nós cheios dele, né? E é onde começa a acontecer as graças que Deus quer, que Ele tem preparado, não só para nós, mas, em primeiro lugar, Ele vai estar mesmo trabalhando em nossa vida, como o Ricardo partilhou, né? E depois, com certeza, Ele vai, quando nós estamos sendo um canal já purificado, preparado, é onde Deus vai canalizar também essas bênçãos, porque Deus ele quer a todos, né? Ele quer abençoar a todos, Ele quer curar, quer salvar a todos, né? E esse testemunho tão bonito da graça de Deus, do poder de Deus, o milagre acontece, né? Como aconteceu na vida dessa jovem, né? Saiba, você, irmão, por mais que muitas vezes você possa sentir que a sua fé é uma fé pequena, que você ainda não consegue caminhar, não consegue rezar tanto, mas o importante é a perseverança neste momento. Esse momento é que Deus vai trabalhar na sua vida a partir do seu sim. Nós damos o que podemos a Deus, né? E Ele vai nos recompensar. É como diz o Evangelho, vai recompensar em dobro. Se você dá a sua pequena fé, dá essa pequena fé, é o que você tem, mas dê a ela, a Deus, e Ele vai te recompensar com uma fé dobrada. Ele vai te preparar, Ele vai te abençoar. E a gente vê, assim, tantas maravilhas. É na certeza que Deus, neste momento, está mesmo colocando esse Evangelho a se tornar vida na vida de muitas pessoas.
em muitas pessoas sendo mesmo libertadas, às vezes de tantas pequenas coisas, né? Mas que são maus, que são aquelas flechas, são os dardos do inimigo, né? Que vem com aquele mal para ferir os seus olhos, ferir o seu coração, ferir a sua boca em palavras erradas, ou às vezes olhares errados, que são brechas para o inimigo entrar. Mas hoje, Deus, ele vem te curar. Hoje ele vem te libertar. Hoje, São Bento vem te mostrar o caminho de buscar esse equilíbrio, de buscar essa proteção em Deus. Então, olha, que bênção. Louvado seja Deus. E salve Maria. Salve Maria. E agora nós convidamos vocês para rezar conosco a ladainha de São Bento. E vamos nessa oração de insistência, pedir a Deus Pai, pedir a Jesus, pedir a Santíssima Trindade, pedir a São Bento que intercede por cada um de nós, nesse momento tão especial que Ele preparou para você, para cada um de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Cristo, atendei-nos. Deus Pai do céu, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São Bento, glória dos patriarcas, rogai por nós. São Bento, compilador da Santa Regra, rogai por nós. São Bento, retrato de todas as virtudes, rogai por nós. São Bento, exemplo de perfeição, rogai por nós. São Bento, pérola da santidade, rogai por nós. São Bento, sol que resplandece na Igreja de Cristo, rogai por nós. São Bento, estrela que brilha na casa de Deus, rogai por nós. São Bento, inspirador de todos os santos, rogai por nós. São Bento, serafim de fogo, rogai por nós. São Bento, querubim transformado, rogai por nós. São Bento, autor de coisas maravilhosas, rogai por nós. São Bento, dominador dos demônios, rogai por nós. São Bento, modelo dos cenobitas, rogai por nós. São Bento, destruidor dos ídolos, rogai por nós. São Bento, dignidade dos confessores da fé, rogai por nós. São Bento, consolador das almas, rogai por nós. São Bento, ajuda nas tribulações, rogai por nós. São Bento, Santo Pai abençoado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Refugiamo-nos debaixo de vossa proteção, ó Santo nosso Pai abençoado. Não desprezeis as nossas necessidades e tribulações. Ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado. E no nome do Senhor Jesus, alcançai-nos a vida eterna. Ele, abençoado por Deus, aquele que do céu defende todos os seus filhos. Ó Deus, que fizestes do abade São Bento, preclaro mestre na escola do vosso serviço, concedei que, nada preferindo ao vosso amor, corramos de coração dilatado no caminho dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. E estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora nós vamos convidar o Ricardo para continuar para esse grande momento de oração, de cura e libertação. Amém? Eu só tive que mudar aqui um pouquinho, que estava acabando a bateria, tá bom? Mas vamos orar aqui sim. Nós estamos nessa presença de Deus que nos ama e que nos quer livre de todo mal.
E é nessa certeza, Senhor Jesus, confiando na tua bondade, na tua misericórdia, que nos colocamos, Senhor, debaixo de vossa proteção, por intercessão de Nossa Senhora e de São Bento. Eu suplico, Senhor, a ação poderosa em nossas vidas, na vida dos seus filhos, pessoas escravas, Senhor, do pecado, de vícios, que precisam experimentar a força da libertação em suas vidas. Pessoas escravas, Senhor, de mágoas, de ressentimentos. Liberta, Senhor. Pessoas que vivem numa insegurança tremenda, com medo do futuro, com medo de ficar desempregado, com medo de ficar doente, medo da morte. Liberta, Senhor Jesus. Lhe pedimos pelos méritos de vossa Mãe Maria Santíssima e pela poderosa intercessão de São Bento. Liberta tantas pessoas aprisionadas, pessoas amedrontadas, desanimadas, Senhor. Pessoas com depressão. São tantas almas, Senhor, hoje, que vivem com tanto medo, uma insegurança, aflita. Toque essas pessoas. Eu lhe peço, amado Jesus, pela intercessão de São Bento, o grande São Bento, que seja expulso das nossas vidas tudo aquilo que nos acorrenta, que nos entristece. Liberta, Senhor. Peço também, Senhor, pessoas com enfermidade no físico, pessoas que trazem enfermidades no seu corpo, câncer, pessoas com problemas de diabetes, problemas na pressão, com pressão alta. Liberta, Senhor. Toca essas pessoas. O Senhor pode. Se queres, podes nos curar. Se queres, pode nos libertar, Senhor. Tantas pessoas que já desistiram da vida, tão desanimadas, Senhor, se entregando a uma prostração, a um desânimo. Toca, Senhor. Toca os nossos familiares. Toca, Senhor, todos aqueles que pediram as nossas orações. Lhe pedimos milagre, milagre da nossa conversão, mas também milagre, Senhor, se for do teu agrado, na cura física, na cura da alma, na cura interior, de todos os nossos traumas, das feridas emocionais que trazemos. Liberte, Senhor, as nossas famílias. Liberte os casamentos, Senhor. Tantos casamentos prestes a ser destruído pelo pecado, destruído pelo mal. Nós nos colocamos debaixo da proteção de Nossa Senhora e da intercessão de São Bento, esse que foi terror dos demônios. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos.
ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. 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 Peço desculpa eu tive que ir lá na tomada e voltei, tá bom? Não, Sem problema. sim. Olha, e eu já quero até testemunhar, né, que nesse final de oração, quando o missionário Ricardo, ele começou a rezar a Ave Maria, né, quando ele chamou Nossa Senhora para que ela pudesse vir, só o que me veio foi vozes do inimigo já se retirando, já se retirando. Na certeza que Nossa Senhora, ela intercedeu junto com São Bento neste momento tão especial, para que todas as trevas elas possam ser dissipadas, né? Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Ricardo, muito obrigado, Devon, né? Foi uma grande bênção para nós tê-lo conosco, rezando conosco, esse momento tão especial de Deus ter preparado, né, na sua presença, no seu sim, nas suas palavras, na sua oração, graças e bênçãos, né, para nós, para todos aqueles que perseveraram, né, nessa novena. Louvado seja Deus. E que Deus possa, pela intercessão de São Bento, de Nossa Senhora, preparar mais momentos para nós, né, com a tua presença. Pode contar. E desde Vou estar disponível. pedir a intercessão, porque temos saudades de você também aqui, né? Da sua Aqui família, aqui, né? Como você disse, né? Aqui te traz saudades também, né? E muito. Pedir a Deus, né? Que Ele possa preparar mais momentos e, quem sabe, até mesmo na sua presença aqui conosco, aqui no Japão, né? Presença Amém. Assim seja. Amém. Amém. Muito obrigado. Muito obrigada, irmão. Obrigado eu pelo convite. Até a próxima. Até a próxima. Deus abençoe. Amém. Amém. Tchau, tchau. E agradecemos a presença de cada um de vocês que estiveram unidos conosco nesses 9 dias de novena. Se você ainda não recebeu a sua graça, persevere, irmãos. Perseverem, porque é uma graça que Deus está preparando, Ele está caprichando. Mas você tome posse que você, a partir de hoje, é como São Bento, quando ele unia as mãos para rezar, o inferno tremia. Você se tornou hoje uma pessoa mais orante na sua vida. Tome posse dessa graça e a sua graça chegará pela intercessão de São Bento. Amém? Amém. E muito obrigado, né? E vamos pedir constantemente a intercessão do nosso glorioso São Bento, né? São Bento, rogai por nós. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Até a próxima. Até a próxima.